Boa noite, ouvintes da Rádio Ultimoneiro. Estamos aqui agora ao vivo em definitivo com a presença do secretário Marcelo Bósio, secretário da Saúde de Canoas. Boa noite, secretário. Boa noite, ouvintes. Secretário, quem é o secretário Marcelo Bósio, para a nossa audiência que não conhece? Bom, eu sou natural de Concórdia, Santa Catarina, né? Já estou há bastante tempo, há quase 25 anos aqui no Rio Grande do Sul, né? E há 2 anos e meio aqui em Canoas, resido aqui em Canoas, me formei em Física, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou funcionário concursado da Prefeitura de Porto Alegre, cedido para o município de Canoas, né? Tenho 16 anos de Prefeitura de Porto Alegre. E nesse período todo aí, sempre atuando na área de gestão, né, e sempre na área da saúde. Uhum. Então, desde 1997, me corrija se estou errado, ingressou na Prefeitura de Porto Alegre, durante a gestão do prefeito Raul Ponte, isso? Isso. Foi secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde desde 2010, atuou na pasta como titular da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde entre 1999 e 2003. Foi chefe do Serviço de Diagnóstico e Imagem do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas entre 2013 e 2010. Também é presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, COSEM. Isso. Assumi, teve a reeleição, né? Fui para a reeleição agora no mês de julho, onde foi conduzido por mais 2 anos de mandato. Tá certo. O secretário veio nos fazer essa visita em função de matérias veiculadas no Ultimoneiro de que alguns cidadãos estão enfrentando dificuldades para agendar consultas com especialistas e cirurgias. Como é que o senhor vê essa questão no município hoje? Olha, nós temos tido um avanço importante nessa área, né? Principalmente com o crescimento da nossa rede hospitalar, né? Tanto o Hospital Nossa Senhora das Graças, o Hospital Universitário, onde os ambulatórios de especialidades a gente tem reorganizados, ampliados atendimento, e a gente tem tido uma demanda. Assumimos uma demanda, né? Nós temos hoje uma demanda que ela envolve 198 municípios, né, da região aqui, que tem alguma referência de encaminhamento de pacientes que vêm até Canoas, e também com o crescimento da nossa rede, a nossa estrutura de saúde aqui, também nós temos uma ampliação do próprio serviço e as demandas que são internas, né, para os canoenses aqui. Então, mas através do sistema de regulação, né, toda a organização e a informatização que se fez e a organização das agendas, nós temos tido um avanço importante aqui. Na grande maioria das especialidades, são poucas especialidades que nós estamos com prazos que eles são superiores ao que está pactuado no próprio Plano Municipal de Saúde, né, pactuado com a população, que é um prazo de 90 dias. Obviamente que nós temos algumas especialidades, é o caso, por exemplo, de dermatologia, que aí nós temos uma baixa oferta, porque um número muito pequeno de profissionais especialistas, né, reumatologistas estão atuando no mercado hoje, então não é um problema específico de Canoas, que aí nós temos uma demanda e um tempo de espera maior. Mas tivemos avanços importantes aqui. Claro que em situações, nós temos ainda algumas situações que elas acabam por situações de o próprio trâmite, né, do fluxo normal, ou porque não ficou uma informação adequada no sistema, ou era para ter estado no sistema, não está no sistema. Nós temos situações onde as pessoas levam um tempo maior. E por isso que também nós implantamos o sistema de ouvidoria, né, e temos divulgado muito esse processo, né? Nós temos um telefone que é o 3464-1900, onde a população, quando ela vê que o tempo de espera não está adequado ou alguma situação, ela deve procurar para relatar, para a gente poder entender. Se for uma situação que está dentro da sua normalidade ali, que é o trâmite normal, a gente dá a informação, mas isso é importante a gente ter essa aproximação com a população, porque a partir do momento que ela nos relata, se nós identificamos alguma condução equivocada, imediatamente a gente já corrige isso para que a gente possa resolver. Então a gente teve avanços, né? Eu acho que no conjunto, a própria questão das cirurgias, né, a gente também teve uma ampliação. Claro que as dificuldades, a gente vive um momento de dificuldade financeira aqui, que é de conhecimento de todos, né, tanto por parte do Estado, né, que isso reflete na questão do município por parte da União. Então isso tem nos aumentado o desafio, mas a gente tem conseguido manter a estrutura para fazer.
situações onde nós temos alguma complexidade ou casos que eles requerem que digamos, eles não estão na linha de cuidado, né, do caso onde nós temos um protocolo já estabelecido que ele consegue nos dar agilidade disso, aí sim nós temos que tratar como casos pontuais, temos conversado, né? Em algumas situações sim, o tempo de cirurgia ele até leva um tempo maior, não pela demora da própria cirurgia, mas muitas vezes pela própria complexidade do caso, né? A situação em si. Então a gente tem dialogado com a população e tem esclarecido. E obviamente que a Secretaria ela sempre está aberta, né? O prefeito Jair Jorge tem nos colocado isso como uma determinação, né, para a gente manter um diálogo permanente com a comunidade, para que a gente possa explicar o que está acontecendo, esclarecer e, obviamente, se tiver um erro na condução, a gente corrigir imediatamente para manter o fluxo normal dos atendimentos. Tá certo. O Timoneiro veiculou uma notícia de uma menina de 14 anos que sofre de escoliose. Não só o Timoneiro, como outros veículos da cidade. No relatório do médico, ele prescreveu 4 motivos para que essa cirurgia não podia ser realizada no momento. O primeiro deles é raio-x adequado, o segundo é mesa radiotransparente adequado, o terceiro é monitorização eletrofiológica e 4, suporte anestésico adequado. Como é que o senhor atribui aqui esse tipo de colocação do médico? Que nós temos que entender o seguinte: nós não temos um hospital, o hospital universitário, né, que é onde nós temos a melhor capacidade, né, e até essas cirurgias elas são realizadas lá. Nós não temos uma estrutura, e nem é esse o objetivo de ter uma estrutura que atende 100% dos casos encaminhados. Por isso que nós temos também a nossa referência, para alguns casos, nós temos a nossa referência aqui a Porto Alegre. O objetivo e a estruturação do sistema de saúde aqui é para que a gente mantenha o maior número de casos sendo atendidos no município de Canoas, que hoje a grande demanda é uma demanda de média complexidade, não é uma demanda de alta complexidade. E mesmo na alta complexidade, que também nós realizamos, temos habilitações e atendemos o número de casos, não é uma situação de nós atendermos 100% dos casos. Porque, veja, esse caso da menina aqui, ela tem uma particularidade, né? Não é uma rotina os casos que nós temos isso aqui, e nós não teríamos a nossa capacidade de nós mantermos uma estrutura de equipamentos e tudo mais para atender um caso. Então, nessas situações, e por isso que o conjunto da rede, a hierarquização da rede de atendimento, ela nos coloca Porto Alegre como a nossa referência também. Nessa situação da menina aqui, até a gente conversou, né? Eu acho que teve algumas situações, até ela teve um encaminhamento para Porto Alegre, né? Inclusive nós estamos conversando com o hospital em Porto Alegre, porque entendemos que a resposta que ela teve lá em Porto Alegre ela não foi adequada, não é um problema do município, mas uma situação muito pontual de uma resposta do profissional junto ao hospital que teve, né? E por isso que dentro do encaminhamento adequado, e nós, em conversa com a família, como nós também temos outras situações que também estão sendo conduzidas aqui, nós estamos mudando e assumimos o compromisso que nós vamos realizar a cirurgia. O que nós estamos avaliando e estamos conduzindo é que, dentro da particularidade do caso dela, que é um caso específico, né, não é a rotina dos casos que a gente tem, de nós termos a garantia e a capacidade de fazer. Se nós não conseguirmos fazer aqui por uma questão de equipamento, porque o que está colocado aqui é uma questão que, pelo grau da curvatura da coluna dela, tu tem que ter uma mesa cirúrgica que ela tem, e o equipamento de raio-x, que é um intensificador de imagem, ele tem que ter uma amplitude maior e ele tem que fazer um movimento o grau do movimento tem que ser maior do que nós temos no hospital. Ou seja, não é um problema de falta do raio-x normal, nem nada normal. Aqui nós resolvemos 99,9% dos casos. Agora, não resolve 100% dos casos. Então, o que nós organizamos é que, nessas situações, nós temos sim a referência que é Porto Alegre e nós organizamos para fazer. Até me corrija se estiver errado, são apenas 2 hospitais que realizam esse tipo de cirurgia de escoliose? Sim.
Sim, nós temos a Santa Casa, ela realiza, eu acredito que o Hospital de Clínicas também deva realizar, mas ele porque não é uma demanda de casos, e principalmente pela situação desta menina e de alguns casos que nós temos aqui, e se nós pegarmos o conjunto dos casos do Rio Grande do Sul, não é uma situação que nós temos um número grande de casos que se justifique, né, os investimentos em cada unidade hospitalar de grande porte, como é o caso do Hospital Universitário, nós conseguimos atender plenamente todos os casos, porque aqui nós temos situações aonde elas vão de situações que nós conseguimos resolver, que está dentro da nossa rotina aqui para resolver, até situações extremas, né, do grau de complexidade, pelo grau de curvatura e pela a patologia, né, e a própria situação da situação clínica dela em si, pela questão da patologia que envolve ela, que ela tem uma característica, ela tem uma necessidade. Então, nessas situações, nós temos poucos hospitais, e esse é o objetivo, ter poucos hospitais que tenham a capacidade, porque aí tu vai ter um ganho de escala, tu consegue manter a equipe, tu tem que ter uma especialização da equipe, são cirurgias que ela tem um grau de complexidade muito grande, são cirurgias longas, né? Às vezes são cirurgias de 10, 12 horas de cirurgias, então não é uma situação que ela está dentro da nossa rotina. Então, nessas situações, sempre, e aí são os 496 municípios do Rio Grande do Sul, né? Tem Porto Alegre como referência. Então, nós não seríamos diferentes. Até porque nós mantermos essa estrutura aqui, nós íamos ter que montar uma estrutura para atender praticamente 90% dos casos que nós atendemos, seriam casos de fora de Canoas. Então, o que nós mantemos aqui montamos uma estrutura para atender os casos de Canoas, né? E pela importância que Canoas assumiu na rede de saúde do Estado aqui na região metropolitana, nós pegamos a referência dos outros municípios. Agora, tudo que nós fizemos para os outros municípios, nós estamos fazendo para os municípios de Canoas também. Tá certo. É de conhecimento que o secretário foi, em 2014, no ano passado, em busca de recursos para ampliação do Hospital Universitário. Também foi a Brasília em 2013. Desde 2013 é secretário até 2016, se não estou enganado. Como é que o senhor avalia essa sua gestão à frente da secretaria desde 2013 até agora? Olha, o município de Canoas, aqui nos 2 últimos anos, quase 3 anos aqui, nós tivemos um incremento do setor saúde aqui que foi bem importante, bem expressivo. Né? Nós tivemos uma ampliação de orçamento, nós tínhamos em 2013 uma previsão de orçamento que ele dava na ordem de 250 milhões, né? Isso já contando com repasses do governo federal, do governo do estado e recursos próprios do município. Já no ano de 2013 nós conseguimos executar quase 300 milhões, né? No ano de 2014 o orçamento ele pulou para 350 milhões, aonde nós chegamos próximo a 400 milhões que foram executados, e agora no ano de 2015, então nós já estamos com um orçamento previsto aí de 440 milhões, né? Claro que nós tivemos uma parte do recurso que é a questão do IOSP, né, que é incentivo dos hospitais, então nós vamos ter uma diminuição de 18 milhões que são repasses do governo do estado, mas também nós temos alguma ampliação do governo federal, o que nos dá uma condição de um equilíbrio aqui para fazer, que nós vamos ficar esse ano também superior aí na ordem próximo aos 440 milhões a serem executados. Então, essa ampliação ela nos permitiu que nós ampliássemos mais de 200 leitos, ampliássemos significativamente o número de cirurgias, o HPS ele triplicou o número de cirurgias, dobrou o número de internações, né? Nós estamos com uma estrutura que ela está muito bem organizada e integrada à rede, não só das unidades básicas, quanto a questão das UPAs, e a questão dos hospitais de retaguarda, tanto o Hospital Universitário quanto o Hospital Nossa Senhora das Graças. Ampliamos o número de equipes de saúde da família, hoje nós estamos com 61 equipes de saúde da família. Ampliamos o número de CAPs, né? Hoje a gente está com 6 CAPs, nós estamos com 3 CAPs 24 horas, né? O que, para você ter uma ideia, Porto Alegre hoje tem 3 CAPs 24 horas também, né? Então o município, proporcionalmente à sua população, é um município que tem o maior número de CAPs, o que também nós ampliamos as especialidades, ampliamos a estrutura dos hospitais,
conseguimos retomar um processo de obras, né, reformas e adequações. Então, acho que o prefeito aqui, ele tem nos colocado uma determinação. Hoje a gente está com mais de 20 obras em andamento, né, de unidades básicas de saúde, de reformas, unidades novas, né, como é a questão da Harmonia. Entregamos a Praça América aqui, que é uma ampliação importante. Vamos entregar o UBS Harmonia, vamos entregar a ampliação da UBS Guajuviras 2. Temos a obra, a UBS São Vicente, que também já está numa fase bem adiantada de obra. A UBS Prata, né, vamos estar começando aqui a João de Barro também, assim, em seguida a gente dá ordem de início. Iniciamos a obra do Centro de Especialidades Médicas, né, que também ele é uma necessidade aqui de a gente poder adequar esses ambulatórios especializados fora da estrutura hospitalar, que ficam ali na Praça do Avião, na Frei Orlando, aqui do SAI, CTA. O que seria esse centro? Qual seria... Ele vai... o objetivo do Centro de Especialidades Médicas ali é a gente agregar um conjunto de especialidades, né, não só médicas, mas como nutrição, psicologia e outras especialidades que nós temos, que elas são especialidades que elas têm uma resolutividade sem estar no ambiente hospitalar. Então, porque a gente tem que separar isso, porque muitas vezes todo mundo quer ir para o hospital. Agora, nós temos situações como é a questão assim, do SAI-CTA ali, né, a própria questão da tisiologia, tratamento de tuberculose. O ambiente hospitalar não é um ambiente adequado, né? Então você tem um ambiente fora hospitalar, mas este ambulatório ele é resolutivo, ele tem que ser. A questão de saúde da mulher, então nós temos um conjunto de especialidades que a nutrição, psicologia, então nós temos um conjunto de especialidades que é importante estar ali, não precisa estar dentro do hospital. As especialidades que elas têm uma vinculação com o atendimento hospitalar, ou seja, pode ter uma situação cirúrgica, é a questão da oncologia, né? Isso a gente já monta os ambulatórios dentro da estrutura hospitalar, porque isso nos dá a condição da resolutividade, ou seja, eu não vou num local e eu tenho que ser encaminhado para outro. Eu vou no local e eu resolvo a minha necessidade ali. Então eu acho que assim, nós temos uma avaliação que o crescimento da estrutura de saúde de Canoas, inclusive ela tem propiciado o crescimento da estrutura SUS tem propiciado o próprio investimento de estruturas de convênio, como é o caso da Unimed, que investiu aqui num pronto atendimento, aqui junto ao centro comercial, que isso para nós também é importante, porque o município é gestor da saúde, né? Não só da saúde pública, como a saúde privada, a saúde da população. E hoje, então, esse setor, o crescimento em conjunto desse setor, ele é importante para a estrutura do município, né, e para a população. Então, a avaliação é uma avaliação positiva, né? Eu acho que a gente tem um conjunto de ações que vão ser tão desencadeadas e vão ser entregues para a população agora até o final do ano e no ano que vem, que são bem importantes aqui para a gente consolidar essa situação de um polo de saúde, né? Uma estrutura de saúde da atenção básica muito robusta, a organização da informatização, né, o avanço da questão do teleagendamento, que eu acho que foi um fato fundamental aqui que a gente conseguiu organizar e estabilizar ele, então essa relação com a comunidade, o acesso da população, então acho que isso teve avanço importante. Nós temos algumas ações que devem ser, agora no segundo semestre, serem implantadas para a gente poder qualificar mais ainda esse processo, e aí tem um conjunto de programas assistenciais que eu acho que a gente tem conseguido manter uma boa relação com a comunidade, haja vista que a própria questão da construção do Plano Municipal de Saúde, que foi um processo que teve uma participação da comunidade muito importante, e agora no mês de junho aqui nós tivemos a Conferência Municipal de Saúde, aqui que também tivemos uma participação muito ativa e importante da comunidade na construção dessas políticas públicas de saúde no município. Secretário, nós fomos surpreendidos hoje numa matéria veiculada no Diário de Canoas, assinada pelo jornalista Sidney de Jesus, informando que a farmácia popular irá ser fechada. Segundo ele, os remédios que são vendidos mais baratos ou até gratuitos vão ser distribuídos igualmente para outras 56 farmácias conveniadas. Abriu espaço para o senhor esclarecer para a nossa audiência o que significa isso. Não. Aqui nós temos o seguinte, quando nós inauguramos, ainda em 2011, a questão da farmácia popular, aqui ela foi uma das primeiras farmácias, né?
que nós tínhamos aqui. Então, isso nos dava uma condição de a gente poder garantir um acesso da população a medicamentos, né? Alguns gratuitos, outros com descontos que eles chegam até 90% de desconto das farmácias comerciais, e que isso era um programa do governo que vinha se expandindo. De lá para cá, todas as farmácias da rede privada que estão instaladas no município aqui, elas também viraram farmácias populares. Então, o que nós estamos fazendo lá, hoje nós temos 56 outras farmácias que elas também fazem isso. O que para nós é importante? Claro que a farmácia comercial e na parceria que nós temos com o Ministério da Saúde, através da Fiocruz, nós recebemos um recurso para manter a farmácia, mas nós aportamos o dobro do recurso que nós recebemos, porque tem uma diferença de valores, porque nós temos que manter 2 farmacêuticos, temos que manter mais um funcionário de nível médico como atendente, temos mais estagiários, nós temos que manter a locação do imóvel, ou seja, ele não é uma farmácia que, na sua estrutura, nós recebemos todo o recurso do governo federal, né, para manter a farmácia aberta. O município aporta recurso. Então, o que nós estamos fazendo é o seguinte, como hoje, e nós temos uma farmácia só no município, como hoje nós temos 56 outras farmácias que também prestam o mesmo serviço, o que nós estamos fazendo? Nós estamos deslocando esses profissionais, né, para que a gente possa utilizar na nossa estrutura das nossas 6 farmácias, das nossas 5 farmácias distritais, mais a farmácia municipal, né, de a gente poder organizar isso, qualificar o processo de assistência farmacêutica, porque também nós temos que dar um apoio para os usuários junto às equipes de saúde da família, né, no sentido do uso adequado da medicação, auxiliar as equipes da saúde da família, né, promover uma educação permanente da população, que ela possa entender a importância de você tomar o medicamento de forma adequada, como ele está prescrito, né, ter consultas farmacêuticas no sentido de que a população, se ela tem dúvida de como tomar medicamento, então a gente poder orientar adequado. Então nós estamos deslocando esses profissionais para que eles possam auxiliar nesse serviço da nossa rede de farmácia e da política de assistência farmacêutica no município. E como hoje nós temos 56 outras farmácias que prestam o mesmo serviço, a gente poder estar disponibilizando e orientando a população. Então nós temos um processo que ele tem uma transição, né? Todos os usuários que lá estão fazendo, nós temos uma média em torno de 20 a 30 usuários por dia que retiram lá, então também não é um volume tão grande. Todos eles vão ser orientados para que eles possam, né, na sua farmácia da rede privada, que é a farmácia popular, próximo da sua residência, eles também mantêm o vínculo e o cadastro lá para retirar as medicações lá, né? E entendemos que, como nós temos 57, e nós ficamos com 56, isso não teria nenhum impacto para a população. Vamos organizar as pessoas que estão acostumadas a ir lá para que elas possam buscar o medicamento na rede privada, que é a farmácia popular, que vão continuar, os medicamentos gratuitos vão continuar, como hipertensão, diabetes, para asma, eles vão continuar tirando o gratuito também na farmácia privada, e que a gente possa, então, otimizar essa estrutura. Este momento aqui, um momento de crise, né, ele é um momento de inovação, de criatividade, de a gente poder organizar a estrutura e poder utilizar os recursos que nós temos hoje, né, que se a farmácia popular na rede privada, ele também é um recurso público, então utilizar essa estrutura para que a gente possa auxiliar o público no sentido de a gente poder ampliar cada vez mais o atendimento à população. Quando a gente anunciou que o senhor estaria aqui, até por ser veiculado hoje essa notícia, a gente recebeu muitos e-mails. Um deles, de um servidor que prefiro não se identificar, ele pergunta se os medicamentos gratuitos, como enalapril, metildopa, enfim, e alguns outros, como esses serão adquiridos pelo usuário de Canoas nessas farmácias? Nós temos 2 situações. Primeiro, que os medicamentos gratuitos que são retirados na farmácia popular, eles vão ser retirados nas farmácias populares da rede privada. Da mesma forma. Da mesma forma. Ou seja, não vai ter diferença. Uhum. E nós também temos a nossa rede, a nossa lista básica de medicamentos, que ela continua nas nossas farmácias distritais. Então, o que nós temos é assim, a lista básica, que ela é definida pelo Ministério, ela atende o conjunto, né, que é responsável dos municípios, ela atende o conjunto do que é as prescrições e medicamentos que estão na atenção básica.
Nós temos uma responsabilidade do Estado, né, quanto à lista estadual, e nós temos alguns medicamentos que são fornecidos pelo próprio Ministério, que são encaminhados ao município, que o município também distribui. Então, ninguém vai ficar desassistido. Né? O que nós vamos ter é uma mudança no sentido de que, bom, aonde que a gente pode buscar esse medicamento, né? E como a gente pode buscar. O que nós fizemos e nós nos comprometemos é que a orientação para a população buscar as 56 farmácias populares da rede privada é para os medicamentos gratuitos. O que não é medicamento gratuito, o município está dentro da sua lista básica de medicamentos, o município ele tem que prover esses medicamentos. Então, nós não estamos orientando e induzindo a população que ela vá lá pagar pelo medicamento. A nossa responsabilidade, né, que está colocada, ela vai ser garantida. Então, o que você retirava medicamento gratuito dentro da farmácia popular do município, você vai continuar retirando medicamento gratuito dentro da farmácia popular da rede privada. Bom, se tiver algum medicamento que não se enquadrar nesse critério aqui, e ele for da responsabilidade do município, esse medicamento está disponível na nossa lista básica, nas nossas farmácias distritais. Tá certo, o importante é informar a população. A gente publicou na última edição de Ultimoneiro, e até é interessante a gente aproveitar a sua presença aqui. O senhor falou nos hospitais de Canoas, que são 3, né, o Nossa Senhora das Graças, o HPS e o Hospital Universitário. Na última semana, Nossa Senhora das Graças, a gente teve 6 dos dirigentes pedindo o afastamento da direção da ABC. A prefeitura agora administra junto com a ABC, uma parceria, né? E a gente gostaria de entender como é que se deu isso, por que a prefeitura achou necessário intervir no Nossa Senhora das Graças. Primeiro que a decisão foi do Conselho Deliberativo, né? Então, a direção do Conselho Deliberativo da ABC que pediu o seu afastamento. Nós não participamos do Conselho Deliberativo, e isso foi uma decisão, a princípio, dos dirigentes ali do Conselho Deliberativo. Que isso é uma situação que a própria ABC ela tem que resolver internamente, porque, na verdade, a parceria da Prefeitura é junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, não junto à ABC. Mas entendemos que, bom, as pessoas, como um trabalho voluntário, talvez eles tenham tido seus motivos para pedir o seu afastamento, né? A gente tem mantido uma excelente relação de diálogo, de transparência da relação. Obviamente que o município, no momento em fevereiro, quando nós pactuamos esse trabalho em conjunto, essa parceria, de a gente poder estar criando uma figura que até estava previsto no Estatuto da ABC, que é um conselho gerencial, né, onde a prefeitura então participa junto com membros da ABC, ela foi num momento que foi muito importante para a prefeitura e para o hospital. Nós estávamos num momento delicado do hospital, tanto financeiramente, principalmente financeiramente, né, mas com uma situação muito crítica ali, com uma denúncia que foi vinculada, inclusive, a nível nacional, sobre a questão do escândalo das órteses e próteses, e que o município hoje, como uma estrutura hospitalar, que ela é fundamental para a estrutura de saúde do município, ele não poderia simplesmente olhar isso, né, e não tomar uma atitude. Né? Não é uma situação da ABC em si, mas era uma situação da gestão do hospital. E por isso que nós pactuamos, teve um entendimento e foi acordado esse entendimento de nós podermos atuar em conjunto. Até porque hoje o município ele é responsável por 75%, 78% do financiamento do hospital. Né? Então, a parte SUS, que ele corresponde quase ao percentual do atendimento SUS que nós temos dentro do hospital. Então, esta situação de um município ser responsável e ser, hoje, o principal financiador das ações e da importância que esse hospital tem para a rede de saúde de Canoas, o município ele não poderia se eximir nisso. Nós temos histórico em determinados momentos onde o município ele se eximiu da responsabilidade do hospital, e nós tivemos uma situação muito difícil para o hospital, inclusive com o período do hospital emergência fechada, né, uma diminuição de atendimentos, o que prejudicou muito a população. Então, nós entendemos que este modelo dos hospitais filantrópicos e principalmente que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde, o município ele tem que estar próximo. Se o município não está próximo, né, e nós não temos um alinhamento com a mantenedora, que é o caso da ABC, para a gestão do hospital,
com as dificuldades que tem o setor saúde hoje, certamente nós não vamos ter um rendimento adequado, nós não vamos ter uma assistência de qualidade, nós não vamos ter uma sustentabilidade econômica. Então, é nesse sentido que a Prefeitura entrou, o prefeito Jairo Jorge colocou isso como uma situação de prioridade, da importância que é, e nós estamos mantendo a estrutura do hospital em funcionamento. Ou seja, com todas essas mudanças, com toda a organização, com toda a dificuldade financeira e a crise que hoje nós temos, o hospital ele vem mantendo seus atendimentos, qualificando, vem se estruturando cada vez mais, e nós vamos preparando até para a gente poder superar essa situação financeira que envolve o próprio hospital, que tem um passivo considerável, né? E que se nós não tomássemos atitudes naquele momento lá, certamente nós teríamos uma situação bem complicada, né, para a gente poder gerenciar, e aí a gente não pode jogar essa situação de uma dificuldade do hospital com um prejuízo de atendimento à população. Então, é nesse sentido que a gente fez. E eu acho que tem um entendimento bem claro da ABC, né, no sentido, enquanto mantenedora do hospital, da importância que é essa parceria. Né? Hoje, qualquer hospital filantrópico que mantém a relação que hoje o Nossa Senhora das Graças mantém com a Prefeitura, eu quero dizer que isso ele é um ponto positivo para o sucesso do hospital. Não porque é a Prefeitura de Canoas, porque é a relação com o poder público, porque hoje é o principal financiador. Então, nós assumirmos essa responsabilidade do hospital, até porque o hospital ele é um hospital filantrópico, ele é de interesse público, ou seja, ele tem um interesse público nesse processo. Então, o município ele tem que também assumir a sua responsabilidade e estar junto com o hospital, né? Ser responsabilizado pelas coisas que acontecem, mas também poder ter a capacidade de estar discutindo junto e tomando junto as decisões quanto à questão da gestão. E é isso que nós estamos fazendo. Não é uma imposição no município, é uma parceria, né? Nós temos as situações, todas as decisões, elas são tiradas de consenso, né? Porque eu acho que isso a gente consegue ter um ambiente de transparência das decisões que a gente toma, dos gastos que são feitos nos nossos hospitais, já que ele é de interesse público, então também tem interesse da comunidade em saber como é gasto os recursos lá, e gradativamente nós vemos organizando isso, dando cada vez mais transparência. Não que não tinha antes, mas é que aqui a gente tem uma situação onde as decisões que são tomadas, elas são decisões que o poder público, na sua responsabilidade de organizar o sistema de saúde do município, ele está junto para que a gente possa garantir o interesse público nessa situação. Tá certo, secretário. Secretário, a gente divulgou nas nossas redes sociais que o senhor estaria presente aqui, tratando sobre o tema da dificuldade na marcação de consultas com especialistas e cirurgias. Então, os nossos leitores, a nossa audiência, enfim, nos enviou várias perguntas que nós vamos trazer ao seu conhecimento, porém não gostaríamos que o senhor respondesse uma a uma, até porque são casos muito específicos e vocês não devem ter o dado presente. Tá? Um ouvinte que não se identificou mandou: minha mãe tem laudos que confirmam uma carótida obstruída, a outra está por um fio e tem um aneurisma cerebral. Pois bem, até quando ela vai ter que aguardar para fazer a cirurgia? Porque passa por um médico, passa por outro e nada. Será que vai dar tempo da cirurgia ou vou perder a minha mãe? Essa é a pergunta da leitora que não se identificou. Meu marido teve um câncer de intestino, graças a Deus está bem. Já passou 5 anos, mas ele tem que fazer exame de colonoscopia. Está encaminhado pela secretaria marcar desde o dia 18 de maio e até agora nada. Não teria que ser mais rápido? Obrigado por responder. É a pergunta da Nara, enviada pelo Facebook. A pergunta da Miguelina Borba: por que estou há 8 meses esperando por uma consulta com pneumologista? Faço as outras especialidades, o que fazem ao mesmo tempo. Tenho pedido de consulta com oftalmo, que em abril deste ano completou 1 ano, e meu filho faz 2 anos esperando ser chamado. No pronto-socorro não tem otorrino, em caso de emergência mandaram para POA, na maior cara de pau, comentou o Rogério Possebon no Facebook. Eu espero há quase 1 ano por uma cirurgia na Ubra, mas depende da Secretaria de Saúde comprar a órtese e vou continuar com problemas de audição. Quase fui atropelado várias vezes por não escutar o barulho dos carros. Se algo acontecer, eu processo o prefeito, disse a Bia Martins no Facebook. Secretário,
Como é que o senhor vê essa manifestação da nossa audiência? Bom, primeiro que acho que tem algumas situações. Aqui a questão da BIA, aqui, que é a questão das próteses auditivas, não é isso é uma regulação que é do Estado, né? Ela não passa por uma regulação do município, então isso... toda a questão da protetização auditiva, ela é responsabilidade do Estado, né? Não é uma responsabilidade nossa. Então, essa é uma situação. Quanto à questão da oftalmo, eu quero dizer que a gente quer receber esses dados aqui, a gente vai ver, porque nós controlamos a oftalmo, ela não está um tempo tão longo assim. Provavelmente tem alguma situação, algum problema aqui que a gente tem que ver e a gente aí corrigir isso imediatamente. Por isso que eu falei da questão da ouvidoria, né? E aqui a gente corrigir imediatamente aqui para fazer. Quanto aos outros casos aqui, quer dizer, a própria questão da oncologia, né? Então nós já estamos com um serviço de oncologia aqui em Canoas, aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças, né? E o acompanhamento, ele é uma situação que ele não depende da secretaria. Esse acompanhamento dos pacientes oncológicos, ele é feito diretamente no hospital. E toda a necessidade dos exames, a própria organização está dentro do hospital. Então a gente pode verificar aqui o que está acontecendo aqui, até para a gente poder encaminhar e ter uma solução adequada. Quanto à questão da primeira aqui, quanto à questão do aneurisma e a questão da carótida obstruída, aqui a gente precisa, de fato, precisamos ver aqui, né, quem é a pessoa, a gente vai, conversa com o hospital, vê o que está acontecendo, para a gente poder dar solução rápida. Quer dizer que quando a gente fala aqui no sistema, e a gente a gente fala do funcionamento do sistema, casos pontuais, e por isso que a gente tem a ouvidoria, né, os casos pontuais, eles requerem muitas vezes algum grau de complexidade. Então, para nós é importante esse diálogo com a comunidade que eles nos trazem, e a própria imprensa também faz esse papel, porque muitas vezes nós temos situações onde, para nós achamos que tem um fluxo normal de atendimento, mas tem uma particularidade no caso lá que ele requer uma atenção especial. Né? Então, hoje nós trabalhamos, não é só a ordem cronológica, nós trabalhamos e discutimos com as equipes médicas no sentido da gravidade. Né? Porque nós temos situações onde tu aguardar um período é aceitável, e nós temos situações que nós podemos ter sequelas reversíveis ao aguardar. Então, este olhar é que as equipes e a regulação do município aqui, né, ela trabalha permanentemente. Só que, às vezes, você trabalhar na informação, no dado que está no sistema, que está nos prontuários, ela não é suficiente. Então, toda vez que que os usuários tiverem, olha, eu acho que não está bem, né? Eu acho que não está adequado, a informação que eu recebi, eu não fiquei contente, né? Nós temos o serviço da ouvidoria do município, temos os hospitais têm o serviço de ouvidoria, então tem que conversar. Tem que colocar isso. Na consulta médica, a gente tem que sair sem dúvidas. A gente não pode sair com dúvidas da consulta médica. Porque esse processo de informação e de comunicação com os pacientes, ele é fundamental para que a gente possa ter uma relação cada vez melhor e qualificar a assistência cada vez mais. Então, esse é um desafio. Não é só uma responsabilidade dos profissionais de saúde, da secretaria. A população também ela tem uma responsabilidade importante nessa situação, porque os profissionais de saúde eles têm a função de auxiliar na solução do problema. Agora, o paciente, o cidadão, o usuário, né, ele também tem uma responsabilidade porque o que ele fizer, as atitudes dele, o trabalho dele, ou seja, o relato dele, o que ele está sentindo, se ele isso vai auxiliar ele a resolver o problema dele, porque isso é a responsabilidade dele. A recomendação, então, é que entre em contato com a ouvidoria da secretaria. Entre em contato com a ouvidoria, pode ser na ouvidoria ou com os serviços de saúde, tem que esclarecer. Se tem uma situação que não está bem, né, a gente precisa que a população dialogue com a gente. Porque, às vezes, é a mesma situação seguinte. Bom, eu, enquanto secretário, eu não tenho um acompanhamento diário do que é atendido. Isso é impossível, né? Ninguém tem isso, né? Agora, por isso, quem está atendendo, se eu fiquei com dúvida, bom, tem a recepção da unidade, tem a enfermeira, tem os agentes comunitários de saúde, mas nós também temos um canal de comunicação que é a ouvidoria, né? Temos outros canais de comunicação que nos chegam, toda a informação que nos chega ela é avaliada, organizada, e nós não temos problema nenhum. Se nós tivemos algum problema, se tivemos algum erro na condução, que não foi dada a informação adequada, imediatamente isso nos serve para nós corrigirmos a situação pontual, mas também nós fazemos um trabalho de educação com as nossas equipes para que esse problema não se repita.
Secretário Marcelo Bósio, em nome do Jornal Timoneiro, lhe agradeço pela presença para vir esclarecer as dúvidas da população de Canoas. Nós é que agradecemos o espaço aqui e estamos à disposição em outras oportunidades. Igualmente. Falou para o Jornal Timoneiro o secretário de Saúde, Marcelo Bósio. Se você continuou com alguma dúvida, pode enviar para o Jornal Timoneiro a sua questão ou entrar em contato com a Secretaria Municipal de Canoas. Boa noite.